Olá, família auxiliadora! No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I teria dado início à nossa trajetória como nação. Supostamente, Pedrinho, às margens do rio Ipiranga, teria gritado independência ou morte. Só que não. Essa é a história oficial. Mas para você saber mais sobre as reais causas da independência do Brasil, vou passar a bola para os professores Lúcio Renato e Alba Santos. Fala, meu amigo Wellington. Alô, galera da Auxiliadora. Estou com saudade de todos. Assim nos conta a chamada história oficial, não é, Wellington? Contudo, os estudos históricos mostram que as coisas foram mais complicadas. Primeiro, precisamos inserir a nossa independência em um quadro de crise do antigo regime europeu, do qual foram expressões a difusão das ideias iluministas e as revoluções por ela inspiradas, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a própria expansão napoleônica, que teve um episódio muito importante para a nossa história, que foi a decisão de invasão francesa em Portugal, que provocou a transferência da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro. Em segundo lugar, então, temos que pensar nas consequências dessa transferência. De acordo com a maioria dos historiadores, foi o ponto de partida do nosso processo de independência, porque, como vocês sabem, importantes medidas foram tomadas durante o período joanino, como, por exemplo, o decreto de abertura dos portos para as nações amigas, que acabou com o monopólio comercial português sobre o Brasil, a transformação do Rio de Janeiro em capital do Império Português e, finalmente, 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Essa medida provocou fortes consequências em Portugal, principalmente insatisfação. E por isso, finalmente, em 1820, aconteceu uma revolução inspirada pelas ideias iluministas que exigiu o retorno imediato da corte para Lisboa. A partir daí, Dom João VI foi forçado a voltar a Portugal, mas deixou como príncipe herdeiro aqui no Brasil o seu filho e herdeiro do trono, Pedro. Todavia, as relações entre o príncipe regente e as cortes revolucionárias de Lisboa foram tendo uma crescente de deterioração, porque as cortes executaram uma política de anulação das concessões feitas por Dom João durante o período joanino, o que foi entendido por Pedro como uma tentativa, então, de anular o seu poder no Brasil, e ele, então, tendo como apoio a elite, a chamada elite de Coimbra, que tinha, por exemplo, como grande nome José Bonifácio, então ele entra em uma série de atritos com as cortes de Lisboa e começa a tomar medidas que vão afastando progressivamente o Brasil de Portugal, dos quais eu destaco o Dia do Fico, a desobediência de voltar a Portugal, a convocação da Assembleia Nacional Constituinte em junho e, finalmente, o 1º de agosto, o Manifesto de 1º de agosto, que formalizou a separação política entre Brasil e Portugal. E Lúcio, e o 7 de setembro? Não bombou, minha gente. Na época, passou praticamente despercebido. Nenhum jornal da época noticiou, com exceção do Espelho, que no dia 20 de setembro fez uma breve menção ao independência ou morte, Mas, para os contemporâneos, muito mais importante foi o 12 de outubro, quando Dom Pedro I, na data do seu aniversário, foi aclamado imperador, e a coroação em 1º de dezembro de 1822. Portanto, as coisas foram muito mais complexas do que o quadro do Pedro Américo, o Grito do Ipiranga, nos sugere. Até porque, não é, minha amiga Alba, havia outros projetos de independência possíveis para o Brasil. Olá, pessoal da Auxiliadora. É isso aí, meninos. Bom, os movimentos de resistência foram muitos e Pernambuco honrou essa luta, tornando-se a província mais insurgente do Brasil. Cito dois movimentos
que evidencia essa luta em Pernambuco, um antes e um depois. A Convenção de Bibiribe, de 1821, tornando Pernambuco a primeira província a se libertar de Portugal e provocando com isso uma imediata reação de Dom Pedro, que anunciou 11 meses depois a independência. O outro, a Confederação do Equador, de 1824, com forte poder de coalizão, né? E onde Frei Caneca despontava como a principal liderança, defendendo ideais de liberdade e com forte apelo ao fim da escravidão e à justiça social. Esses dois últimos aspectos levaram à ruptura e fragilização do movimento, né? Possibilitando a dura repressão do governo. Difícil entender a independência do Brasil quando se tem como principal mão de obra a escravidão africana. E aí a nossa independência ela caminhou na contramão de outros movimentos em curso nas Américas. Economicamente, a gente passou a depender da poderosa Inglaterra. Portanto, não podemos entender a independência do Brasil nessa euforia até hoje retratada. Não é isso, Wellington? Perfeitamente, professora Alba Santos e professor Lúcio Renato. História aqui no Colégio Maria Auxiliadora Recife é coisa muito séria. Um ótimo feriado a todos.